Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fitilosofia, o podcast que foi criado para gerar insights para você que atua no mercado fitness de alguma forma. Lembrando que você que acompanha o nosso podcast tem uma condição exclusiva na loja de suplementos VIP Fit, que tem mais de 40 marcas nacionais e importadas, mais de 2.000 itens para você dar um up nos seus treinos. É só entrar lá no site vipfit.com.br, digitar o cupom FITILOSOFIA em caixa alta e pronto. Dá um up aí nos seus treinos. Estamos aqui hoje mais uma vez, né, Marcelão? Elevando cada vez mais o nível aqui do nosso podcast, não é? Tá ficando maravilhoso, tá ficando maravilhoso. Dessa vez a gente acredita que vai trazer mais uma vez uma abertura ampla dentro do mercado fitness, com a Cris aqui, que vai poder falar aí sobre todo uma visão, né, de gestora na parte de contratação, né, como alocar as pessoas na posição certa, na função certa. Eu acho que isso vai ser bem divertido. É uma demanda gigantesca do nosso mercado. Deixa eu apresentar ela aqui então. Ó, ela é apaixonada por pessoas e resultados. Ela é CEO da Brain Fit. Tá nesse mercado há muito tempo, autora de 2 livros. Ela vai falar um pouquinho da história dela aqui pra gente. Eu tô muito feliz de receber você, Cris Santos. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, olá, muito bom, prazer, né? Obrigada. Bom, sempre é uma honra a gente poder ter a oportunidade de falar, né? Eu acho que a nossa missão como empresários, empreendedores e divulgadores de conhecimento é poder ter essa oportunidade, né? Então, sim, já quero agradecer vocês, né? Até antes que eu me esqueça, porque a gente vai se empolgando. Bom, eu sou do mercado de academias, né? Eu sou profissional de educação física, acho que isso é interessante das pessoas saberem, né? Eu comecei na época que eu era bailarina, né? Então eu levava isso profissionalmente. Então a educação física era uma profissão era uma carreira que topava, né? Você poder fazer as coisas, né? E aí depois eu fui me apaixonando por outros caminhos, né? Fui professora e tal, e num determinado momento, quando eu fui fazer uma carreira fora do Brasil, né? Eu descobri a gestão. Falei, nossa, que nome esquisito, né? Porque gestão era um nome esquisito há, sei lá, 30 anos praticamente atrás, né? E aí eu comecei a me interessar por gestão e gestão de gente. Porque em algum momento me deu um clique ali que eu falei, se não tiver eu dando aula, como faz os alunos, né? Se não tiver os alunos aqui fazendo as aulas, como fazem as academias? E eu comecei a unir esses interesses, esses elos, vamos dizer assim, né? Falei, cara, acho que eu consigo ajudar, né? Eu não achava que eu era vendedora, tá? Depois eu descobri que venda é relacionamento, e aí nesse lugar eu sou boa. E aí eu falei, bom, vou começar a entender como é que funcionam as relações humanas, e aí eu sou uma pessoa em transição de carreira, né? Talvez por isso que eu tenha migrado, eu tenho este sustentáculo, né, na Brain Fit, que é a carreira das pessoas e o que isso gera para o mercado. Porque eu sou uma pessoa em transição de carreira, né? Eu comecei minha vida na área de exatas, né? Eu fiz mecânica, fiz matemática, depois eu fui para biologias, eu fui para educação física. Então eu saí da exata para biológicas e agora eu estou na humanas há 25 anos, né? Então faz 25 anos que eu me dedico a entender pessoas, né? E o mais legal de entender de pessoas, e aí, claro, né, quando a gente está falando de RH, a gente não está falando de filosofia apenas, né, claro. A gente está falando também das questões filosóficas, mas a gente está falando de entrega. Porque as pessoas precisam, que é o meu legado de vida, né, eu acho que as pessoas precisam ser capazes de entregar resultado através da força dos próprios punhos. Que essa é uma missão minha de negócio. Então a palavra brain vem de cérebro, né? E fit de na medida. Então é a pessoa pensando nesse seu lugar de espaço e o que ela é capaz de produzir. E eu acho que aqui a gente está falando um pouco da essência do talento e tal. Então o meu olhar do RH, da gestão das pessoas, né? Talvez por isso que você, né, tenha até falado que você se tornou meio único nesse lugar, mas não é que eu entendo as pessoas como indivíduos, né? Entende? Como aquelas pessoas que são capazes de girar um mercado inteiro, não só uma empresa, né? Então é por isso que eu me apaixonei pelas pessoas, porque elas são quem entrega resultado. E aqui eu tô falando de todo mundo, tá? Tô falando de equipe, de candidato, de dono, de aluno, da minha filha, né? De carreira, de produtividade, né? Que eu acho que é disso que vive o mundo. Não, muito bacana, muito bacana. Acho que o papo aqui, então, de novo, vai ser em altíssimo nível, principalmente porque, na minha visão, o seu negócio, a sua empresa, ela atende uma dor eminente que existe hoje no mercado.
Então todo mundo diz, a gente conversou já algumas vezes sobre isso, né, Marcelo? Que se a gente colocar aqui diversos gestores de academias, eu arrisco minha mão, cortar minha mão se eles não falarem que todos eles, 100%, têm problemas de contratação. Ou contratação. De engajamento. Ou de retenção, talvez, né? Também, né? De time. De manter o time, né? De forma aí mais profunda, de manter o time com a mesma ideia, né? Com o mesmo engajamento. Talvez o cara tem 1 ou 2 funcionários que escapa ali da curva e gostaria de ter mais nesse, né? Mas não consegue, não sabe como fazer. Aí, talvez a equipe quebra, né? Quebrar a equipe quando sai um ou outro, um motiva o outro para sair. Altíssima rotatividade. Tem vários outros assuntos que a gente levantou também, que talvez fique na visão do personal trainer. Às vezes ele já entra na empresa com um tempo limitado, sabendo eu vou ficar ali por tanto tempo, né? Então o cara já entra na sua empresa sabendo quando ele vai sair, porque ele sabe mais ou menos o período que, né, falando de personal trainer, ele sabe o período que demora ali mais ou menos para ele pegar 3 ou 4 alunos, né? Então, talvez isso que a gente tenha conversado de 6 a 8, 10, 9 meses, que é o tempo máximo aí que está aparecendo que os professores ficam, é exatamente o tempo ali que ele também já sabe assim, pô, no máximo 10, um aninho ali eu vou estar com a minha agenda cheia e eu topo trabalhar na sala daquela academia, que é o que eu vi nos últimos tempos, né, referente a Ironberg, a Nation e etc. Então, a gente sempre comenta isso no sentido assim, qual seria a solução, ou qual seria a ideia, porque eu já cheguei a perguntar para donos de academia, né? Ou para gerentes, ou para coordenadores, né? Fui descendo. Qual a ideia? O que você acha que hoje em dia a gente poderia montar uma equipe forte, que esteja motivada, mas que a gente mantenha essa equipe por um tempo? E quase ninguém tem muita resposta, Cris, sobre isso. Você sabe que eu acho que talvez porque eu estudo sobre isso, né? Eu estudo sobre várias coisas, né? Eu acho que o primeiro ponto é que as academias elas tangibilizam muito seus resultados. Nesse lugar é muito mais fácil medir venda, produtividade, sem pensar em quem está por trás dessa produtividade. Então, quando eu digo isso, por quê? Porque as academias, e aí falando de academia, né, falando de pequenos negócios, porque eu não atendo só academia, né, eu atendo outros setores também, que passam pelos mesmos vieses, tá, de dificuldade. Mas essas empresas que oferecem serviço, né, elas estão muito preocupadas em satisfazer o cliente, que é quem compra. Então, eles gastam 100% do tempo deles, 1000%, né, vamos lá, 100% do tempo em como vai agradar o cliente, que é quem compra, que é o dinheirinho que vai lá e tal. Eles não gastam 0% ou muito pouco por cento em agradar o cliente que está dentro, que é quem entrega o serviço. Quando eu falo isso, eu penso, então se você tem o SAC, que é o serviço de atendimento ao cliente, você deveria ter o SAC, serviço de atendimento ao colaborador, na mesma proporção. E isso acaba não acontecendo. Por quê? Porque as pessoas, né, os donos, gestores na sua grande maioria, com a mentalidade de gestor, vamos entender isso, tá? Com a mentalidade de gestor, eles entendem que as pessoas têm que ser um negócio meio intraempreendedor de si próprio. E o humano não tem este preparo, a não ser as pessoas que saem desse lugar, que são os que a gente chama de talento. Eles precisam ser desenvolvidos, alertados, estimulados para esse lugar. E aqui tem um outro ponto que eu acho que é nevrálgico também, nessa questão da qualificação de time, da retenção não só dos clientes, mas também da retenção dessa equipe, que é não só a falta de qualificação, mas entender que lugar que eles ocupam de importância nessa escala. E aí, quando a gente está falando de importância de escala pessoal, de gente aqui dentro, atendendo o cliente, a gente está falando de código de cultura. Que se você não tiver muito bem estruturado, você vai continuar vendendo plano. E não é isso que o cliente compra. O cliente compra o atendimento, o relacionamento, o ambiente. Ele compra a essência do teu negócio, que se você não tem isso traduzido, ele compra qualquer coisa. Então, é nesse lugar, eu acho que esses 2 pontos, assim, que são pontos que, do ponto de vista dos recursos humanos, né, que não são recursos, mas
da parte humana do negócio, né, da gestão das pessoas, que é um ponto, sim, que todos comentam. Eu tenho muita dificuldade com pessoas, eu não sei lidar com gente, eu tenho preguiça, porque as pessoas, até porque ninguém tem muita paciência com o limite do outro. Entende? E não procura entender isso. E aí, pós-pandemia, tem um outro agravante aqui, né, que é a pós-pandemia, né? Então, na pós-pandemia, as pessoas não estão mais... O raio-x está na rua, né? As pessoas não estão mais a fim de esconder seus sentimentos. Então, um turnover de 9 meses, eu acho longo para o que a gente oferece. Porque eu não sou obrigada a ficar num lugar que eu não me enquadro. Uhum. Se você não é capaz de me oferecer uma condição de empregabilidade justa, legal, e eu vejo muitas crenças limitantes na fala de muitos donos, dizendo que as pessoas querem ganhar facilmente. Desculpa. Então você está entendendo mal de gente. Nossa, eu ouvi isso recentemente. Não, mas isso é dizer que é atestar a sua falta de conexão com o mundo. E aí a gente tem que falar de um outro lugar, que são de tendências. Tendência é tudo aquilo que incomoda. A gente, ou nós aqui, seres normais não, né? Ou seres comuns, né? Nessa esfera do comum, né? Que a gente tem que aprender muito da vida ainda. Nós somos 33% da população. Que nós estamos aqui meio que tecnicamente na frente. 2,5% das pessoas são as pessoas que mudam comportamento. Essas 2,5% impactam 15% da população que vão nos chegar até a gente. A partir daí, tudo vira maluco. Então, falar de tendência, a gente precisa enquadrar o mercado em cima dessas mudanças de comportamento que as tendências vão trazendo. Eu não estou falando de moda, não só isso, estou falando de comportamento de fato. Comportamento de consumo, comportamento de relacionamento, comportamento de liderança, comportamento de entrega, comportamento de método de trabalho. Você precisa mudar de acordo com as tendências. O que você fazia há 10 anos não faz mais sentido. O que você fazia há 2 não faz mais sentido. O que você fazia há 3 meses não faz mais sentido. Porque as pessoas estão nessa onda de olhar para o que faz sentido para elas. Agora. E assim, aí, né, a gente entra em vários lugares, né? Quando você acha que preço, comissão, sabe esses negócios? Quando você acha isso... Se você acha que passa por isso? Cara, eu acho... Passa por isso? Acho que... Por salário? Não, eu acho que o que motiva não é a grana, mas é a cooperatividade. E eu não estou falando de nenhuma filosofia, tá? Eu estou falando isso de gente. Não é a cooperatividade, é a capacidade que eu tenho de entender que o meu valor agrega valor para algo. Não é vestir camisa. Uhum. Entende? Isso não é mais, isso nunca foi. Isso foi velado. Uma aula que eu assisti com você, eu gostei muito desse ponto que você falou sobre... Sabe, o que a gente diz fica gravado, viu, gente? É eterno. Fica. Que ninguém vai vestir a sua camisa. Deixa ele vestir a dele, você veste a sua, que você não precisa obrigar o funcionário a vestir a camisa da empresa. Porque isso não vai acontecer. Exato. Eu gravei muito bem. Isso não vai acontecer, porque enquanto você tiver a pseudo ideia de que você compra a dedicação do outro, você está fadado ao fracasso nos relacionamentos e no negócio. É isso que não retém. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de entender essa conexão. E eu falo isso, eu falo com pantufa, tá? Porque a minha ideia não é deixar a tíbia roxa. É só alertar. Uhum. Porque isso está acontecendo. Isso acontece, você falando, dá pra ver com muita clareza. Eu até pouco tempo atrás, eu fiquei 14 anos numa empresa. Líder do segmento fitness. E lá, às vezes eu me faço uma pergunta... Como é que eu aguentei ficar 14 anos? Hoje a turma não consegue ficar 9 meses, eu fiquei 14 anos. Talvez os consultores de RH até podem começar a achar que as pessoas que ficam 10, 15, 20 anos acham que são pessoas que ficam acomodadas. E aí, eu, fazendo uma reflexão, até um paralelo com o que você está trazendo, tem 2 pontos que me chamam bastante atenção. Primeiro, que onde eu estava, eu era submetido quase que 100% do tempo a novos desafios. E desafios, inclusive, que eu nem imaginava que eu era capaz de superá-los. Só que tirava a responsabilidade. Você vai fazer isso aqui. Se você precisar de apoio, estamos por aqui, mas a responsabilidade é tua, a gente confia em você, vai para cima.
E aí você vai, faz o projeto e erra muito, mas também acerta muitas vezes, aquilo vai te dando bagagem, você vai ficando mais completo. Então, ao longo desses 14 anos, passei muito por esse tipo de situação. E um outro ponto é que lá também tinham indicadores de clientes, sim, era muito focado em experiência do cliente, mas também tinham muitos indicadores para colaboradores. Os líderes tinham planos de ação que eles deveriam fazer, alguns com mais naturalidade, porque vinha de dentro, outros um pouco mais, eu tenho que fazer isso, mas também tinham planos de ação voltados para o colaborador. Certo. E aí talvez, quando no início da tua fala, você diz que a grande maioria das empresas tem um olhar para o cliente e não tem um olhar para o colaborador. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Eu comecei a ver isso quando eu saí desse grupo e comecei a atender outras academias, e eu vi muito isso. Muitas academias, às vezes nem tem tanto foco no cliente, às vezes era foco em venda. Tem que vender, bota plano para dentro, foco no faturamento. Outras têm um pouco mais de olhar desenvolvido para cliente, mas muito poucas, como você disse, muito poucas um olhar de desenvolvimento para o colaborador. E isso é cultura na veia, né? É cultura na veia e é falta de conhecimento, né? Porque não conhecer algo tira de você a capacidade de tomar uma decisão muito assertiva, entende? E quando a gente está falando de gente, especificamente falando, porque o termo gestão de pessoas, ele é aceito no mercado porque a palavra gestão vem antes da pessoa, né? Usando um pouco a fala de Cláudio Naranjo, né? Que fala da inteligência emocional. Mas assim, gestão é aceito, pessoas não. Gestão eu controlo, pessoas não. Já dá a impressão de um certo controle. Venda eu controlo, retenção não. Percebe? Então, essas proporções é falta de absoluto conhecimento, quebra de paradigmas, abrir um pouco os horizontes, sabe? Eu acho que o medo, né, a insegurança de quebrar, eu não desentendo os donos não, tá? Eu acho que a ignorância no sentido de não conhecer, tá? Mas a ignorância faz com que essas pessoas ajam da forma como elas conhecem. O limite delas está dentro delas mesmas. Entende? Por exemplo, quando eu falo de gestão de pessoas, né, RH estratégico, gestão de pessoas, eu estou falando de gente, eu estou falando de processo, eu estou falando de serviço e produto, eu estou falando de resultado. Sim, o tempo inteiro. Porque é justo, digno, legítimo a premiação, as bonificações, o compartilhamento, né? Celebração. O pensamento produtivo e próspero. Porque é isso que é o negócio. A roda precisa girar para todos. Sim. Eu não entendo, não é que eu não entendo, mas eu entendo. Eu entendo, mas na verdade eu entendo sim. Mas é que depois que você começa a ver determinadas coisas, você começa a ficar incomodado, né? Assim, inconformado até, com a falta de mudança de rota de determinadas pessoas, que você fala assim, cara, não é possível que você não está atento. E vai continuar reclamando, fica num lugar de reclamação o tempo inteiro, mas não move uma palha para quebrar as suas próprias crenças que são limitantes, porque ele acredita que a crença dele é a que vale, porque ele é dono. Muitos pensam assim, por pura ignorância. Então eu acho que o conhecimento te dá a autoridade para decidir com assertividade, e isso gera mais segurança. Mas não é o conhecimento, vou ligar lá para o meu concorrente para saber o que ele está fazendo. Não. O conhecimento é daquilo que falta de fato para o teu negócio prosperar. Que pode ser que você não esteja vendo. E quem vai dizer? A tua equipe, o teu cliente, os teus resultados, os números, esses indicadores todos que a gente precisa se apoiar, eles nos dizem muita coisa além de estarmos ganhando ou perdendo. Entende? E é sobre essa estratégia de tomada de decisão em cima de algo que está evidente que precisa incluir gente. Eu tenho uma medição, que não sei se eu posso emendar. Pode. Porque a gente também às vezes vai emendando um monte de assunto. É porque assim, quando as pessoas falam de gente, porque meu ponto nevrálgico, meu calcanhar de Aquiles são pessoas, como é que eu faço para motivá-las? Eu falo, é o seguinte, a motivação, assim como a camisa, é dela, não é sua, é do outro. Qual é o lugar de acesso que você tem nela? Né? A gente tem três
motivações, né? Vamos falar de épocas. A gente tem a motivação 1.0, que é a motivação da era industrial, carteira, assinada, CLT. A gente tem a motivação pela meritocracia, que é a 2.0, que é bônus, né? Estar empregado plus bônus. E a gente tem a 3.0, que é a motivação por propósito, onde ser é mais legal do que ter. Uau. Só que não é assim, eu vou ficar feliz se eu puder pagar minha cesta básica. Não é disso, tá? Que a gente está falando, que as pessoas também se apoiam nisso para diminuir salário. E não é isso que a gente está falando. E neste lugar da motivação 3.0, a gente tem 3 sistemas, ou subsistemas, ou pilares que sustentam essa motivação, que é a autonomia, a excelência e o propósito. A autonomia é a capacidade que eu tenho de gerar no outro o desejo de ser melhor naquilo que ele pode fazer do jeito que ele faria. Porque enquanto eu quiser que ele faça do meu jeito e não do dele, ele não se reconhece. Eu digo assim, não adianta você treinar gente que não gosta do que faz. O que é muito diferente de ser estimulado a pensar diferente da sua rota. Putz, eu nunca pensei. Uma vez um consultor de mercado famosão, eu comecei com ele até, aí ele falava assim, você é vendedora? Eu falava, imagina, eu sou da área técnica, eu sou bailarina. Aí ele falava assim, não, você é super vendedora. Eu falei, não, querido, não. Aí ele falou, quantos alunos você tem? 23, na época. Você tem mais aluno que o dono da academia. Eu falava assim, nossa, é verdade. Eu nunca tinha me atentado que a venda podia servir de um relacionamento. Então, a autonomia é a capacidade que você tem de dar ao outro a oportunidade de ser o melhor que ele pode ser. Então, esse é um ponto. Segundo, excelência. Excelência é uma oferta de conteúdo que faz sentido para quem está recebendo. Não é você montar um programa de treinamento na sua academia, na sua empresa, qualquer que seja ela, do que você imagina que seja legal. Acho que eles estão sentindo falta de um treinamento de venda, vou dar. Eu acho que é legal ter um treinamento de marketing digital, vou dar. Vou chamar fulano e tal. Não é isso. Essa excelência vem através de uma necessidade iminente, de um desejo de conhecimento complementar, que o cara às vezes não tem. Eu sempre falo, né? Eu falo, o ignorante não sabe nem perguntar. O ignorante no sentido de não conhecer, né? Sim, sim. Então, ele não sabe nem perguntar. Não conhecer a equipe, não conhecer a necessidade da equipe. Exatamente. Então essa é a parte da excelência. Então, a autonomia, a excelência, e aí vem o propósito, que é o tal vestir a camisa. Que neste momento, eu digo se fica ou não. Então, o cara hoje nós vivemos 5 gerações ao mesmo tempo. 5. A gente já tem os alfa, tá? Que é o bebezinho, né? Os carinhos de 10 meses, 1 mês, 1 ano, 2 talvez. Né? E aí, pra trás, todo mundo vivendo junto. Então, você faz a conta do cara que sofreu um monte, que são os milênios, são os caras que mais sofreram, que estão na grande escala aqui, né? Talvez vocês dois. Esses caras sofreram pra caramba, porque eles foram obrigados a lidar com uma coisa tecnológica que vai perpetuar para sempre. O bebezinho hoje mexe em tablet. E a inteligência artificial, e tudo holográfico. É uma coisa de louco. Então, tudo muito falar de propósito novo com essa galera que vem chegando agora tem que fazer muito sentido estar aqui. Eu não quero estar num lugar que não me representa. Isso é propósito. Não é a sua missão de negócio, porque isso é a sua obrigação quando você é dono. A minha equipe, eu tenho 9 pessoas que trabalham comigo, meu escritório fica em Fortaleza. Eu mudei meu escritório para Fortaleza. Por quê? Porque a mão de obra lá é farta, com poucas oportunidades. E hoje, com a internet, por quê? Você precisa ter um escritório físico, né? Físico a gente usa para esses momentos, percebe? Então, essa autonomia, a excelência e este propósito são coisas que conectam com o outro. Isso nivela os índices motivacionais de aqui eu me reconheço, eu vou vir. Eu venho aqui, eu tô aqui, tamo junto. Percebe? Sim. E os donos não olham para isso, porque eles não têm esse conhecimento. Não é que não tem esse conhecimento. Não sabe nem por onde começar. Não tem? Ainda? Será porque assim, eu tô falando aqui, gente, assistam. Mas isso, eu prego isso nem é da Cris, né? A metodologia é de um cara chamado Daniel Pink, um livro chamado Drive 3.0, que dali eu peguei as ideias para montar
essa proposta, né, que eu chamo de SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Colaborador. Porque é isso que vai ajudar as empresas a propulsionarem, né, continuarem a roda girando. De novo, ela está gerando muitos insights em mim. Eu também, já tô até me contando aqui. Se fosse vocês, eu anotava, porque eu já teria esquecido. Pode falar, depois eu falo. Tem uma pirâmide do ter e ser. Você trouxe com muito mais propriedade, mas em um momento onde eu, como gestor, eu enfrentava muito essa dificuldade do colaborador querendo aumento de salário, querendo aumento de bonificação, e ali como gestor eu não tinha autonomia, não conseguia aumentar esse salário, não conseguia conceder isso para ele, tinha que atuar de uma outra forma. E aí chegou para mim esse conteúdo da pirâmide do ter e ser, né? Que o ter é a base da pirâmide, o ser é em cima. Então o ter, salário, bônus, vale transporte, essa coisa toda, que significa o seguinte, que você tem que ter um mínimo para poder sobreviver, financiar o mínimo dos seus sonhos e tal. Você precisa ter aquilo. Só que o fato de você ter não vai te motivar, não vai te inspirar. Mas o fato de você não ter esse mínimo vai te desmotivar absurdamente. Na parte de cima, que é o ser, é o propósito, é a autonomia, são os desafios, se você não tem, não necessariamente vai te desmotivar. Mas se você tem isso no seu ambiente de trabalho, a motivação vai lá para casa do chapéu. Então, na prática, eu aprendi isso e para mim faz muito sentido e estou me conectando demais com o que você está trazendo aqui agora. Porque eu acho que a gente liberta, que será também, né, da bandeira de Minas, né? Eu acho que quanto mais liberdade você dá ao outro de ser o potencial que ele pode ser e você junto, mais conexão você gera, mais a tal da... Não é nem empatia, vira um rapport de fato, né? Que é uma conexão muito mais profunda do conhecimento do outro, da necessidade do outro, né? E isso é uma mola propulsora para os negócios, que eu acho que é isso, aqui que o dono precisava pensar muito mais. Vou contratar CEOs, né? Eu não vou contratar decepcionista de academia. Meu, esse perfil... Decepcionista? Esse perfil precisa parar de existir nas academias, pelo amor de Deus. Porque não é legal para as pessoas. Alguém que cumpre só aquele papelzinho ali, né? É porque vira uma decepção. Não é que elas são... A gente já falou disso. Gente, olha, não é... Essa fala é profunda, tá? É uma coisa assim, para de querer contratar pessoas com baixas capacidades. É o que acontece. Percebe? E o conhecimento atrelado à pessoa gera nela boas tomadas de decisão, não importa o diploma, não é de diploma que a gente está falando, nós estamos falando de conhecimento. Conhecimento, pessoa mais ativa. As pessoas que têm pouco acesso a conhecimento, por isso que eu falo que a gestão é responsável pelo time de talentos que ele cria. A time de sucesso sou eu que monto. Percebe? Porque eu sou capaz, como gestora, de identificar quais são as lacunas de necessidades individuais para fazer esse cara se desenvolver, se desabrochar. Aconteceu contigo, 14 anos trabalhando no mesmo grupo, as pessoas foram vendo que você tinha lá os brilhinhos que precisavam ser, né, tá aqui, olha para cá. E eu acho que isso, os caras estão tão ocupados, sendo ocupados, que eles perdem tempo em não ganhar dinheiro, em não ter prosperidade. É tanta coisa que eles se envolvem por insegurança e para quebrar paradigma sem conhecimento é cruel. É na pele o negócio. Então precisaria ter esse tipo de conhecimento e esse tipo de abertura. A fala, para mim, parece simples, né? Talvez eu tento traduzir isso de um jeito simples, né? Porque eu acho que não é tão simples, né? Eu acho que é muito complexo pensar, é muito louco. Fica muito fora da curva. Eu dou minhas aulas, os caras querem se matar, né? Eles ficam 5 meses sem falar comigo. A galera fica na média, eu já contei. Eu tenho um indicador, é 5 meses. Os caras, depois de 5 meses, eles estão lá pensando ainda, eles me ligam. Olha, você falou um negócio há um ano atrás. Passa raivinha. Mas não é da Cris, né? Dessa informação. É de tomar consciência. Porque a consciência, exatamente, o gatilho da consciência, ela é dolorido. Quando bate.
Por isso que alguns não querem nem mexer. Porque aí toma conhecimento, aí não quer mexer, porque aí é trabalhoso. E é justo aí que eu acho que é o grande vilão, na verdade, dos negócios, né? Que impede crescimento. Né? Eu acho que os donos que são... Eu tenho visto, sabe? Engraçado que agora deu um boom de consultorias, né? Porque eu faço, além dos processos seletivos, eu tenho as consultorias, né? Essa consultoria de saque, de revitalização profissional nas empresas, que envolve o desenvolvimento das pessoas, eu tenho. Né? Mas é aquela história, né? O cara teve um que falou comigo há 4 anos. Me ligou semana retrasada. Falei, mano, você demorou, hein? Eu tava pegando coragem. Aí, ó, falei? Super! Depois que toma consciência, o cara tem que ser muito corajoso pra mexer nesse Eu tava ganhando coragem, cara. E eu confesso que eu tô com muita raiva, porque eu não sei se eu quero. Tem um lado positivo, que assim, tem pessoas que se fecham e não querem ouvir o que você tá falando. E por mais que seja dolorido. Mas 4 anos, em algum momento na consciência desse cara, você plantou uma sementinha e alguma coisa aconteceu na vida dele que ele falou, ela tinha razão, basta, tá na hora de mudar. Já peguei vários, teve um que me grudou pelo braço, agora na Issa, me grudou no braço assim, ó, tô no meu braço, falou assim, ó, vem cá. Falei, puto, vou apanhar. Falei, oi, tudo bem, né? Tal. Aí ele, pô, tô te devendo 50 pau. Falei, agora? Pique? Ele falou, não, brincando, mas eu teria deixado de perder 500 se eu tivesse te pago. Nossa senhora. Olha. Você vê o lance? Você está me devendo mais do que 50. Você sabe, Cris, eu queria tocar num assunto, porque por que eu perguntei se passa pelo lance de salário, né? Pelo valor, pela bonificação em dinheiro, né? Tipo, por que eu perguntei isso? Porque eu já levantei esse assunto com várias pessoas, com vários gestores, donos de academia, né? E alguns saem de uma forma, outros saem de outras, e recentemente eu levantei com um amigo nosso também, né, numa aula e tal, mais para ver qual seria a reação dos personagens, né, a partir do momento que tinham muitos personagens jovens, né, e a gente sempre fala isso. Eu fui personal lá no ano 2000, de uma forma, ali beirando 2010, acredito que era de outra forma, né, depois fiz um trabalho fora, cruzeiros fora do país e tal, voltei. Hoje em dia é outra forma, né? Hoje, por exemplo, nós fomos palestrar há 2 anos atrás aí na Universidade de Guarulhos, e a gente sempre fala isso, a molecada já entra na faculdade querendo ser personal, com uma visualização de ganho dentro de uma ramificação já da educação física, personal trainer. Né? Quando eu estava lá no ano 2000, em 99, na faculdade, vários amigos meus queriam ser preparador físico, professor de futebol, né? Professor de colégio. Área técnica. Né? Tinha diversas, né? Eu mesmo trabalhei muito tempo com natação, nas grandes, né? Biorritmo e tal. Então, parece que era mais diversificado essa garotada que saía da faculdade. Hoje, 98%, né, de um grupo lá que a gente tinha de 70 na palestra, tinha 2 que não trabalhava com personal trainer, que era escola de futebol, e outra que era pro lado da dança e tal. Então, eu levantei esse assunto, assim, por quê? Por que eu falei sobre se essa dificuldade também não passa por valores financeiros, né? Porque eu entendo o lado, né, a partir do momento que eu estou próximo de alguns donos de academia, ajudando, consultoria, próximo da gestão, eu entendo a dificuldade de operação, dificuldade de valores de operação, dificuldade de você pôr uma grande equipe e ainda arrastar uma grande equipe pagando bem, né, é muito difícil, embora algumas academias até consigam, né, porém eu também converso muito e talvez mais com o lado que colabora, né, com professores dessas grandes academias, né, eu estou lá com alguns alunos na Ironberg, converso com a coordenação, converso com a maioria dos professores, conheço todos os professores da FIRST, né? Eu vi todos os corpos passarem lá durante esses 20 anos, e com tudo isso, o que eu vejo? Por isso que eu falei, eu entendo o lado da operação que custa caro, porém, eu levantei essa ideia para um dono de academia, trazendo uma informação para ele, de que ali em 2009, uma rede, por exemplo, como a Bodytech, pagava
12,50 para um funcionário de sala, né, um professor, dependente de quantas horas. Alguns faziam 3 horas, outros 4 horas. E hoje, eu dei até um dado um pouco mais antigo, dei um dado de 2006, que tinha lá o valor de 11,50 por hora. E hoje, nós estamos em 2024, tem o valor de 14,50 por hora, né? Também comentei que pouco mudou, né? Em termos desse valor, pô. Então quer dizer que há 15 anos atrás a Bodytech pagava um valor e agora, 15 anos depois, aumentou R$2 esse valor? Isso é verdade, isso é fato, né? E aí, essa pessoa comentou comigo, como gestor, e eu também entendo esse lado, sobre a dificuldade da qualificação da nossa área, né? Também a gente não tem, o que ele quis dizer? Também a gente não tem tantos professores tão qualificados assim. A qualidade dos professores, a nossa área, a gente pode falar que caiu um pouco a qualidade no sentido de que todo mundo é um pouco de professor de educação física, né? Ninguém mais briga tanto. Pô, eu lembro quando a gente fez uma campanha há alguns anos atrás com uma pessoa que estava dando aula no parque, inventando um tipo de modalidade, e essa pessoa não tinha CREF. A gente, foi todo mundo para lá. Foi o começo dessas blogueiras, de blogueiros e tal. E aí o CREF chegou junto. Mas hoje ninguém mais faz isso, né? A gente conversa com os conselheiros do CREF, André Vidal, um monte de... Não, ninguém nem denuncia. As denúncias hoje estão lá embaixo, entendeu? Ninguém denuncia quem está dando aula no parque, ninguém denuncia quem está dando aula dentro do condomínio. Então, sim, também acho que banalizou um pouco a nossa profissão. Banalizou um conhecimento, o repasse do conhecimento. Esse garoto... talvez não saia tão preparado da universidade, também não queira entregar um conteúdo tão preparado assim, entendeu? As pós-graduação, tem um monte por aí? Tem, mas talvez esse ter um monte também acabou sendo um pouco banalizado, o cara entra em uma, faz um pouquinho, desiste, já entra na outra, porque tá muito fácil, tem um monte, tá tudo perto e é online. Então, o que eu queria trazer no assunto? Será que esse jogo está desbalanceado ao mesmo tempo, ou então está balanceado? Ao mesmo tempo que esse cara não quer pagar um pouco mais para o professor será que não se qualifica mesmo? Porque quando ele falou isso, que os professores precisam se esforçarem também um pouco mais, se esforçarem, que as coisas vão acontecer, o cara precisa se esforçar e pensar um pouco mais na entrega. Será que o professor está entregando tudo isso para merecer mais salário, né? Eu concordo, tem muitos que não estão, porque eu vejo isso, eu tô dentro de sala, né? Mas eu falei, cara, mas eu também concordo que tem gente se esforçando desde 2000, cara. Desde 98 eu vejo meus parceiros que lavaram o banheiro lá dentro do ABC, de várias academias, dentro de Biorritmo, Antiga, do Morumbi. Eu trabalho lá desde essa época. Eu vejo várias pessoas fazendo ótimos trabalhos. Vários coordenadores, vários gestores, fazendo pessoas que eram simples professores, hoje têm academias, foram para a área do empreendedorismo, porque o cara cresceu ali dentro de uma companhia e virou a Goodbee, né? Então, não consigo falar que todo mundo quer generalizar e falar que professor de educação física hoje é tudo desencontrado. Não consigo. Eu consigo falar que tem sim uma grande molecada que não sabe a grandeza da nossa área. Então entra pensando em personal trainer, faz o curso pensando em personal trainer e parece que ele se forma em personal trainer, entendeu? Ele não enxerga ainda o promotor de saúde que talvez ele possa ser e ter vários outros ganhos, inclusive. Ele pode se inserir em vários lugares, assim como eu já fiz com a minha profissão. Já trabalhei em navio, já trabalhei no hospital, já trabalhei com fisioterapia, com natação e também com personal trainer, né? Então, eu acredito que tem uma briga com falta de comunicação entre grupos de personal trainers que parecem meninos trabalhando em academias gigantes de 3.000, 5.000 metros quadrados. Eles não conseguem nem se unir, porque cada um tem uma ideia. Essa história de que cada um é uma empresa, sim, mas cada um cria uma ideia do que seria bom para a classe e, ao mesmo tempo, não comunica com esse gestor, que aí vai de encontro com o que você falou, que também está pouco querendo olhar, porque se olha, ele sabe que a bucha é gigante, de ter que entender a necessidade de cada um, de ter que conversar. Então eu queria, conversar sobre isso, por isso que eu falei, eu comentei sobre o salário, porque primeiro eu vejo que não mudou muito, né? Eu não vejo essa grande escala por estar tanto tempo na área. Eu não trabalho mais para empresa específica na sala, mas eu converso com os colaboradores e eu vejo que a queixa também é essa. Então, primeiro porque não mudou muito, e segundo porque vejo que os donos talvez não olhem e não queiram mudar muito, né? Eu já
a gente já trouxe esse assunto aqui e a gente não chegou muito numa conclusão, né? Eu sempre levanto isso pela minha parte de personal trainer, de funcionário, de estar próximo desses meus amigos, né? Desses coordenadores, e vejo que é uma queixa sem muito ouvido, sabe assim? E não vejo gestores com o olhar nessa queixa. Entende o que eu quis dizer? Eu comecei a falar um negócio que é sobre tendência, né? Uhum. Sim. E eu também falei sobre a conexão com o que estamos vivendo, né? Tudo que você me falou é passado. Não é futuro. Certo. Então, esse lugar de passado é onde as pessoas continuam se balizando, e esse pensamento é jurássico. É maravilhoso. Também achava muito isso, mas é bom ouvir Porque de você. falar sobre isso tá bom, beleza. Entende? É não fazer nada com o que se sabe. E é viver neste lugar que não existe mais. E que sempre existiu. E este passado, ele vai insistir em manter a gente nesse lugar fatalista, né? Que é, não vou te pagar mais porque você não vale, mas porque eu sei que você vai pegar personal aqui dentro. Qual o problema? Eu faria o mesmo. Eu, em 1995, tinha 23 alunos. E feliz. Porque lá me davam a oportunidade de eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa empreendedora, e eu tinha essa oportunidade e eu dava aula feliz lá dentro. Eu acho que essa discussão é uma discussão que não leva a gente a lugar nenhum, honestamente. Uhum. Balizar as pessoas pela média é colocar o pé na geladeira e a cabeça no forno, dá 37 graus, isso é média. Entendeu? Eu falo isso, as pessoas... Boa. Cara, porque assim, é levar a gente a lugar nenhum. Eu falei também aqui, né, que o time de sucesso sou eu que construo. Eu não vou trabalhar para um dono que pensa que eu tô valendo 12 conto. E eu não vou empregar uma pessoa que acha que vale 12 conto. Percebe? Sim. Então sou eu que monto essa estratégia do meu negócio. Tem muito dono realmente que não sabe isso, não tem esse lugar da consciência, e portanto não tendo consciência, não teve conhecimento para gerar essa consciência, para trocar esse mindset, brain fit. Daí que vem a brain fit. Para trocar este mindset, ele precisa estar disposto, como qualquer um. E neste lugar existe uma horizontalidade de emoções. Ele deixa de ser dono para ser uma pessoa comum, que tem medo, que tá tudo bem. Entende? Uhum. Então, assim, eu acho que essa discussão precisa ir para um outro patamar. Não dá mais para a gente falar disso. Porque é crucificar o potencial de empregabilidade que o nosso mercado tem. Só que não é para todo mundo. Vai ser para muitos poucos. Entende? Uhum. A alta qualificação que a gente está falando. A gente não está falando só de tecnologia. A gente está falando do que eu faço com o que eu sei. Né? Hoje a gente tem pessoas com 5, 6 eu brinquei, né, no começo falando sério, tá? Que eu sou uma pessoa em transição de carreira o tempo inteiro, né? Essa questão da transição de carreira é porque olhar para o mercado remete a movimento, e pensar com este olhar mantém você no passado, que é retrógrado. Uhum. Percebe? E assim como você... E tudo que você está me falando é super... Eu ouço, bastante. Muito. Né? Assim, é super comum as pessoas falarem disso. Mas precisaria tirar um pouco o pé disso, sabe? Para olhar para o outro lugar. Não mudar é um problema. Mudar não é um problema. Não mudar é. Tem uma conta que não é só filosófica, né? Ela é uma conta genuína de vida. Porque eu não sei você, né? Mas eu acho que o tempo, enquanto a gente vai perdendo ele, a gente vai ganhando em outras coisas. No aprendizado, nas experiências, né? E é disso que a gente está falando. Porque a vida é finita, a gente sabe disso. O que a gente deixa com ela aqui? Qual é o nosso legado, né? Não é a casa que eu compro, mas o que eu pus dentro da casa, né? Sim. Eu acho que é nesse lugar que precisaria ter uma consciência muito maior do papel de cada um.
que tá tudo bem. Deixa o cara ser personal, para com isso. Entendeu? Se o meu poder de compra do passe do cara é pequeno, ó, eu posso te oferecer isso aqui, ó. Você é parceiro, vamos ser sócio. Associado, né, de negócio. Vamos ser parceiro, cara. Qual é o problema? Só que não dá pra ser pra todo mundo. Entende? Porque eu acho que sim, tem um lugar de qualificação que é pessoal. Não é conhecimento técnico. A gente fala das skills, né? Conhecimento hard skill, soft skill. Sim. A gente fala da real skill. E a gente fala da mad skill. O que é real skill e mad skill? Então, a soft skill é o comportamento, né? A hard skill é a parte técnica, todo conhecimento, o livro que eu leio, né? Estar aqui. A real skill é a capacidade que eu tenho com o conhecimento que eu adquiri, de acordo com a minha história de vida, eu aplico isso no meu dia a dia. Real skill. E o mad skill são componentes extra-oficiais de uma carreira. Por exemplo, eu sou bailarina. Eu sempre fui bailarina, eu danço até hoje. E isso me coloca num lugar de sensibilidade, de conexão com as outras pessoas que eu aplico no meu dia a dia. Então, quando eu pego um dono de empresa que pega um currículo de uma pessoa e fala assim, pô, mas o que tem a ver ele ser fotógrafo? Contrata. 65% dos headhunters hoje olham para as mad skills. Eu quero saber o que está no seu CPF, não no seu CNPJ. Boa. É dessa conta que eu estou falando. Contrata CEO. Hoje a gente tem cargos incríveis, que são cargos... Eu nem vou lembrar, assim, mas são cargos assim, o CEO, por exemplo. O CEO é o cara CEO da geração Z. É um cara de 25 anos que tem... Eu tenho uma dessa na minha empresa, que é a Vitória. Ela é a CEO da minha empresa, porque eu falo, cara, você se mete com essa galera de 20 que a Titi adora, tá? Mas eu não tenho competência para conversar com eles, eu aprendo com eles. Então você me traduz, me traduz aí. Entendeu? Eu boto ela para gerenciar os caras. Top. Então, Marcelo, sabe? E Betão, eu acho que é dessa conta que nós estamos falando. Eu não consigo mais falar de 12,50. Eu não consigo. E eu não quero... Eu quero poder só contrapor, mas eu não quero poder mais estar nesse lugar, entende? Não é isso que eu venho trazer aqui, por exemplo. Não é esse momento, sim, percebe? E é importante as pessoas olharem para isso com amor no coração, não dor, né? Entende por que as pessoas procuram ela depois de 4 anos? Sim. Só, cotovelado no queixo, toma essa. Mas não é, tá amor, né? É pantufa. E é ótimo, sabe por quê? Porque isso, você, Cris, quando você traz esse olhar de... Incomoda, né? De você trazer esse olhar e ao mesmo tempo você traduzir isso para um gestor ou dono de academia. Primeiro, né, esse lance de conhecer o colaborador já é um paradigma, né? Do cara, por exemplo, ter que conhecer mais aquele corpo para saber, igual você falou agora, talvez você que quer o cara que entrega resultado, que é uma equipe que entrega tudo, que faça tudo de forma técnica, talvez ao contratar, de primeira ele não vai ter isso, ele tem outros potenciais que às vezes não enxerga, por não olhar esse colaborador com profundidade, né, e com outras potências que ele pode ter, e talvez chegar no resultado, entendeu? Porque eu vejo que é essa briga. E por isso que o Salomão falou, é cotovelada no sentido de que quando você coloca para esse cara... Dá uma raiva, né? Eu sei que dá. Imagina o cara, eu quero saber de resultado e você tá falando de algo que é muito mais profundo. Mas é algo que vai gerar muito resultado para você, cara. Teu ROI tá totalmente ligado. Mas tem cara que é no automático. Então, né, deixa eu explicar um negócio. A gente luta para ter uma boa employer branding, certo? Que é uma marca empregadora legal. Beleza? A minha marca, né? Putz, site, logo, nananã. Mas você não pode esquecer do employee branding, que é a marca do... Quem é a tua equipe? Quem faz o negócio? Quem é, cara? 100 pessoas não tem negócio. Não existe fazer sozinho. Existe. Vender coco na feira. Vai ter que ter alguém lá para ir buscar o coco, né? Pelo menos. Entende? Não tem como. Eu falei brincando aqui da cotovelada, mas o que eu acho muito bacana, e por isso que a Cris é uma baita de uma referência, o olhar dela, né?
Isso é passado. É que eu vou e volto, né? Não, isso aqui é passado, você falou. Boa. Essa discussão o seu olhar tá daqui para trás. Você como empresa, como empreendedor, como uma pessoa que quer mudar o mercado fitness, é daqui para frente. Entende? Então, E como, né? Eu acho que a grande pergunta é o how to do, né? Que as pessoas falam, tá bom, beleza, lindo, maravilhoso, você falou isso Como é que eu aí, faço? agora eu faço o quê? Como que eu faço com tudo isso? Primeira coisa, você tem que estudar, você tem que se empoderar. Quem você é, o que você quer, para onde você está indo, para quem você está fazendo o que você está fazendo e por quê. Você entende? Se você não tem isso respondido, eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma vaga de consultor de venda de academia, né? Beleza. Manda para mim, por favor, a descrição do cargo. O cara, quando eu pergunto a descrição do cargo, ele me manda valor de salário, se tem VT, se tem VR, o horário que vai trabalhar, e se é final de semana intercalar. Eu falei, mas e a descrição do cargo? É consultor de venda. Percebe? tem que vender. Não, ele não consegue descrever. Ele não consegue nem ver A o que ele função. quer. O que ele quer da pessoa. Porque a função que está por trás do termo consultor de venda tem pré-requisitos. Você recomenda, você falou 5 perguntas aí, que a pessoa deveria responder antes de se engajar numa nova oportunidade, por exemplo. Você recomenda que o empregador descrevesse uma vaga com base nessas 5 respostas? Ele não tem como fazer uma descrição de cargos muito assertiva Sem se ele não pensar pensar nisso. Porque aí eu vou trazer quem eu quero, não quem ele quer. E na sua visão, são poucas empresas que Nenhuma. fazem esse papel? Nenhuma. Poucas. Nenhuma. Chegou Nenhuma é onde eu sacanagem. queria. Será que essa Não, é uma assim, chave? eu vou te falar uma coisa. De 100 empresas que eu faço, 7 me trazem o descritivo. E aí, quando eu vou ver, tem alguma coisinha que vira no meu livro. Tudo bem, tá ótimo, adoro. Mas faz... beleza, 7 de 100. Tô falando de mercado de academia, tá? Tem outros Sim, mercados que não, sim. tá? 7 de 100. Essas 7 contratam melhor? Contratam melhor, é mais assertivo, porque ele sabe o que ele quer. Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. É vida, né? Isso. É mundo. Então uma pergunta, tá? Claro. É um mito que eu ouço por aí também, é uma dificuldade absurda de conseguir preencher vagas. Lógico, você não sabe o que você quer. É um mito ou realmente as pessoas de repente estão Cara, desqualificadas? eu vou dizer um negócio. Ó, você entrou num lugar, uma seara... Vou proteger Se meu protege aí, peixe se aqui. protege aí. Ó, isso aqui tá pesado. Eu tenho um... Eu não entendo como é que vocês não esquecem, tá, gente? Porque eu já teria anotado 500 Não. coisas. Vou ficar não esquecendo. Ai, não é que é um mito que as pessoas sabem contratam mal. É que eu faço só isso. Eu sou especialista. Então, o meu olhar é behind the scenes, né? Assim, é por trás de quem tá atrás do currículo. Né? É uma outra conta. É. E é isso. Esse é o meu papel. Eu tenho que fazer esse papel, não você. Todos os donos. Quem são os maiores concorrentes do meu serviço recrutamento e seleção, que não é o único, né? Mas o recrutamento e seleção é um serviço que eu presto para o mercado fitness. 70% do meu trabalho é de fitness hoje. Uhum. Por quê? Porque eu tenho 9 pessoas recrutando neste momento. Hoje, antigamente, eu fechava uma vaga, já cheguei a fechar vaga em 2 horas. Mas CEO é um nível, é um outro nível. Consultor de venda, vagas mais operacionais, 30 dias. Antigamente era 15, 20. Hoje eu não consigo fechar antes de 30. Entende? Porque oferta, procura, aquele sarrafo Tudo, que vai né? descendo ao invés de subir. Sim. Porque você paga o mínimo, salário mínimo. Então tá, eu para pagar vale-refeição vou diminuir o benefício. Desculpa. Eu para pagar o vale-refeição, eu vou diminuir a comissão. Entende? Eu falo assim, gente, que conta. Como que você quer uma pessoa trabalhando feliz para você, sabendo que ela tem que tirar... Ela vai gastar... Ou ela não come, ou ela vai comer, quando ela passar fome, ela vai lembrar de você. Isso é um bom empregador, percebe? Então, na contratação, não é que eu sou melhor que os donos. O dono sempre foi gestor de pessoas. Você coloca um olhar mas mais abrangente, né? eu acho que pra dar mais segurança, o filtro... eu acho. Eu tenho vários vilões, né? Não é só segurança, mas é conhecimento técnico mesmo. Eu sei de gente. É engraçado, né? Falar isso, desculpa, nem, né? Não é arrogante, né? Que fala, não sei como é que chama isso. Mas, não, mas é que eu eu só dizer. trabalho com pessoas porque um dia eu descobri
que eu levava muito jeito para identificar pessoas. Porque eu meço as pessoas com a minha régua. Entende? Uma vez me falaram, né? No seu enterro só vai você, né? Eu falei, bom, então preciso fazer alguma coisa com isso, porque vai ficar difícil, né? E aí eu comecei a me trabalhar para trabalhar as pessoas. Então, eu acho que é simples. Só para finalizar? Não, pode falar. Eu não faço melhor que o dono, é que eu faço só isso. Ele tem outras coisas. O tempo dele é caro. Ele vai contratar pela empatia, ele vai contratar por passionalidade, por necessidade, por desespero, por indicação. Ele não vai conseguir dizer não para a prima que tá com 2 filhos para criar e ele tem lá uma vaga. E faz como? Entendeu? Eu não. Tem essas contas. Assertividade eu acho que talvez seja um fator importante. Ô Cris, a gente sempre comenta aqui que com esse boom de academia, né, com essa movimentação pro lado, vamos falar mais das academias, né? Teve um boom aí de academia de rede, ainda está tendo, a gente não sabe quando que isso vai terminar, né? Assim como talvez isso tenha puxado as outras para uma melhoria, a gente chuta um pouco que isso tenha acontecido, eu percebi isso em alguns locais que eu frequento, porém, o que a gente vê, né? Ao mesmo tempo que o serviço, os locais para se praticar atividade física está aumentando, não sei se eu poderia dizer isso, mas pelo menos academias físicas aumentaram em números e está um negócio maluco. A gente também percebe que talvez o contato humano tenha diminuído. No sentido assim, só um exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Hoje tem a possibilidade de você entrar numa academia, em uma rede aí, comprar um plano anual no Totem, certo? Você entra lá na recepção, tem um Totem, você compra um plano anual, pum, cai pra dentro, certo? E não precisa falar com ninguém, nem com a recepcionista. Se você pôr um fonezinho ali e cumprimentar, você não precisa falar com o professor, porque você já assinou um termo lá no Totem e tal. Então, ou seja, você tem o direito e tem a possibilidade de ser um cara sem acesso numa academia, né? E ao mesmo tempo, a gente também comenta que, e eu vim de uma escola dessa, onde a academia que eu trabalhei muito tempo, estou lá hoje também fazendo algumas coisas, se perpetuou com o bom atendimento, com o relacionamento humano. Academia de bairro Jardins, uma proximidade muito grande, e a gente consegue falar, nós que fomos os fundadores de lá, que lá se levantou e se manteve quando surgiram essas redes por causa da proximidade dos professores com os alunos, da equipe bem relacionada, né, e tal. Porém, isso não é mais uma venda. A gente não encontra, eu posso falar isso, não encontro muitas academias que estejam vendendo serviço. A disputa hoje, que a gente percebe no mercado e dessa guerra de academias, é de estrutura, né? Embora essas redes todas ofereçam serviços, estrutura parecida, aparelhos da mesma cor, ou só muda de cor, mas é aparelho da mesma marca, o mesmo aparelho, o mesmo número, a sala é muito parecida, e os termos são todos os mesmos. Então, essas academias estão oferecendo hoje em dia estrutura. A gente chegou num consenso que daqui a pouco vai faltar gestão. Algum momento vai se entender que... Eu escrevi um texto sobre isso, Apagão de Líderes. Algum momento... que legal. Apagão de Líderes. Apagão de Líderes. Algum momento a gente enxerga que vai se faltar, quando perder essa venda de estrutura, todo mundo vai estar com um nível muito próximo, né? Aquela dali vai ter aparelho igual aquela de lá, que vai ter aparelho igual aquela de lá do fundão, entendeu? E a estrutura vão ser a mesma, com um professor que cuida da sala, e talvez o que vai se ressaltar, o que vai ser diferencial, seria serviço, gestão, contato mais próximo, não. Ou não? Isso é uma pergunta. Então, não. Posso já falar? Isso? Pode agora. Você entendeu o que eu quis dizer primeiro, né? Acho que sim, senão você me corrige. Tá tendo um certo afastamento. A pessoa pode entrar e não precisa mais conversar com ninguém. Eu vou te explicar um negócio. 65% dos postos de trabalho daqui a 5, 7 anos deixarão de existir. 65%, incluindo profissional de educação física. Tá? Por quê?
Porque a baixa qualificação está dando espaço para a tecnologia. Certo. Então, é muito melhor ser atendido por um totem que responde rápido do que uma pessoa que... Peraí que para mim fazer... Decepcionista, né? A Uma decepcionista. E aí o que está acontecendo neste lugar de troca de águas é que as pessoas continuam contratando decepcionistas para as 3 pessoas que ficaram na loja. E é ruim isso. Eu fui outro dia num supermercado grande. Isso daí não está acontecendo só nas academias, está acontecendo no mundo, né? Não é? E a pessoa que estava lá, eu estava com um problema, sei lá, não estava saindo, eu não lembro agora o que era. Era um problema lá no negócio que não estava passando o código de barras. Eu não conseguia digitar porque tinha travado o sistema. Uhum. Juro, eu tive que ir até o final da loja, uma loja de 2.500 metros, tinha que ir até o final da loja. Querida, porque essa pessoa, ela tinha que estar aonde? Ali. Já vou. Putz. Esse cara não vale 1 centavo. É lógico que não vale 1 centavo, ele é caro pra mim, por 1 centavo. Percebe? Então o que eu acho, de novo com as falas, né? Eu acho que a gente precisa pensar diferente. Para ter 3 pessoas numa loja de 2.500 metros, essas pessoas têm que ser altamente qualificadas e ganhar muito bem. E serem muito bem remuneradas. Não dá para ser para mim fazer. Não é esse pessoal. Né? E tá tudo bem, tá? A minha pergunta são 55 milhões de postos de trabalho já foram perdidos no Brasil. Daqui a 6 anos, aproximadamente, serão 50% de postos de trabalho analógico e 50% tecnológico. Né? Onde é que a gente vai colocar as pessoas que não têm qualificação? Elas não podem voltar para a lavoura. Entendem? Uhum. Então tem umas contas que se a gente que está no mercado movendo essa roda, se a gente não pensar, vai esperar quando? A gente trata o futuro que nem um pet, né? A gente trata o futuro com algo que ainda não veio. O futuro é agora. O futuro está nessa minha palavra. Entende? Está aqui nesse momento. Já é futuro. Entende? Uhum. Então olhar para isso é precaver-se. Né? Não dá para ficar pensando neste lugar. Entende? Então você acha que essas grandes redes têm que procurar cada vez mais contratar com mais qualidade? Pessoas de alta qualificação. De alta qualificação, mesmo mas sendo para isso poucas, eles têm que saber o que eles querem. Entendeu? Quando eu chamar me dá o job description, Uhum. né? E eu uso esses termos também, sabe? Porque no RH a gente fala muitas coisas assim, e é conexão de mercado, tá tudo bem, né? Uhum. Mas me dá a descrição do cargo do cara, ele não pode me mandar a carga horária dele. Sim. Uma E coisa aqui, não tem nada a ver com eu fiquei curioso com relação ao apagão de líderes. A gente está vivendo um apagão de a líderes? gente tá, porque não vale a pena ser líder. Pra quê? Se a gente vai discutir coisas que não faz sentido pra essa galera, Sim. não faz sentido pra essa galera. Não, vou usar, tá, os nossos exemplos aqui, que eu acho que é muito rica a discussão, né? Uhum. Eu quero que você fique aqui 6 horas por dia, vai ganhar 12,50. Falou, né? Não. Não, agora você vai ser gestor, você vai ganhar 13,50. Não, né? Com cargo de confiança. Cargo de confiança, 40%. Não é isso. Então o apagão de líderes é porque essa galera Z, principalmente que é quem tá vindo agora, não tem eles são empreendedores, é muito não é que é fácil, como é que eu explico? Não é fácil, é natural para eles. O empreendimento, o negócio. Eu atendo uma empresa que eles te ajudam a vender o que você fizer. Do jeito Z de ser. É muito legal. Os caras são incríveis. Eu chamo Douglas e o Rafael. E aí eu falo, Rafa, me conta. E eu, tia doida lá, né? E eles são doidos pra fazer negócio comigo. Eu falo, mano, eu não sei se eu consigo. Ele falou, não, se você vender muito, eu tô ferrada. Ué, contrata mais gente. Eu vou ter uma reunião com eles semana que vem. E eles são incríveis, em Alphaville, uma startup. Eu contratei pra ele 2 pessoas, um de 17 e o outro de 21. Nossa. Eles têm 23. Caramba. Já vão chegar no 1º milhão. Assim. Mês. Entenderam? Que beleza. Cara, é uma conta. Você tá dizendo que é essa... Não tô dizendo que é todo mundo, tá? Lembra?
Você vai escolher 3 para ficar no teu lugar? Escolha esses caras. Uhum. Não escolhe a decepcionista de R$1.500. Agora, você é especialista em disque também, né? Eu sou. Você usa muito? O disque é uma ferramenta Antiga. 1900. Ai, meu Deus do Final céu. dos William anos Moulton 90. Marston, né? 1924. Mas não. Ela quando- continua não. atual? Não, que foi difundida muito aqui. 1924 o primeiro livro foi escrito, né? Primeira Guerra Mundial. William Moulton Marston escreveu lá para traduzir os perfis comportamentais e colocou isso num modo empresarial. Né? Uhum. Daí ele criou a Mulher Maravilha, DC Comics. Contratou ele para criar a Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha é a personificação do disque. É mesmo? Sim. Ah, é? Linda Carter. Ah, isso é tão velho. Enfim, aí... o disque, vamos lá. Eu acho, assim, hoje em dia, com a tecnologia, né, de novo, né, a gente vê alguns tumulinhos, né, o disque, o MBTI, né, a grama, todos eles. Mas os Sprangers, né, os motivadores de Spranger, que são sensacionais e tal. O que eu acho quando a gente está falando de perfil comportamental, né? Eu acho que eu posso levar para esse lugar, né? Perfeito. O perfil comportamental de uma pessoa está diretamente ligado às motivações pessoais que ele tem e não a um perfil especificamente. Eu não vou contratar DSI só porque eles são mais proativos, porque isso pode ser um problema, né? Puxa saco, né? Saco. Tem um cara só virado na giraia, que nem maluco. Não dá, entendeu? Então, eu gosto muito dos conceitos das vendas, por exemplo, né? Das startups, né, que é os Farmer Hunter Closer, né, que são esses lugares assim, os SDRs, BDRs. Eu acho que esse momento não tem perfil, tem aquele cara que gosta de ter o seu próprio resultado, as suas próprias entregas e meta de vida. Esse é o melhor perfil para mim. Esse é o melhor perfil comportamental, é o real skill. Entende? Entendeu. Tem meta de vida. Então esse cara que tem meta de vida é o melhor cara. Porque esses estereótipos, né? A mulher separada com um filho pequeno para criar. Sei lá, eu não sou separada, não tenho filho pequeno para criar e adoro grana. Entendeu? E tá tudo bem, porque o dinheiro, né? Se a gente fosse falar disso, o dinheiro ela é a personificação de uma realização. Quero comprar uma xícara, vou lá e compro. Né? E eu como venho de uma história de escassez, eu quero gerar prosperidade. Sim. Entende? E eu sei que isso vem através do meu esforço pessoal e do esforço de cada um. Então eu quero estimular no outro isso. O perfil comportamental melhor para mim é esse cara que entende qual é o papel dele, aonde ele vai ser colocado, né? E você tem alguma tática que você pode compartilhar aqui para extrair essa informação num papo ali de uma pessoa que você acabou de conhecer? Putz, tem várias técnicas, né, Betão? Segredo. Me contrata que eu te conto, né? Não, até não, viu, gente? Mentira deles. Aí é o seguinte, o que eu acho é que, primeiro, o genuíno interesse pelas pessoas, né? Eu tenho genuíno interesse. Eu gosto de gente. Eu não sou aquela pessoa sociável, né? Pra balada, você vai me chamar, vou pensar se vou, não, né? Mas assim, eu gosto do que pessoas são capazes de produzir, entende? Boa. Então, nesse lugar, eu me conecto com quem elas são. Eu consigo extrair das pessoas através de muito conhecimento. Vamos ver lá. São 30 anos estudando DISC, Enneagrama são 26. O tempo, tá, gente, é muito relativo. É porque eu sei que em uma semana você não se torna especialista em DISC, porque todo conhecimento é prática. Sim. Para você confirmar a sua excelência, você precisa praticar. Prático. E eu, como valor pessoal meu, eu não prego o que eu não pratico. Se eu estou dizendo que eu posso fazer um processo seletivo para você com qualidade, é porque eu testei 15 anos. Até fazer o meu primeiro processo. Percebe? Então, qual é a minha técnica? É me conectar com as pessoas. E a pergunta é assim, né? Você seria o tipo de líder que você gostaria de ter por perto, né? E eu digo, eu não. Eu gostaria de ser o líder que você gostaria que eu tivesse por perto. Entende? Que tipo de líder você quer que eu seja? Vamos lá. Isso conecta com a necessidade do outro.
Para falar de DISC, ele é uma excelente pista. Eu amo o DISC, tá? Amo. Eu nunca vou deixar de gostar dele. Mas eu uso outros recursos de conhecimento. Putz, aí a gente tá falando de PNL, rapport, né? O coaching, né? Que todo mundo crucifica, gente, tudo tem uma aplicabilidade específica. Depende de como você aplica. Tudo é bom e ruim, né? Então, para identificar perfis é a conexão com outra pessoa e com o que eu quero. Espetacular. Boa. Qual é o melhor perfil? O que faz sentido para ambos os lados. Uhum. Pro que a empresa precisa e tá claro o que pede. Agora, se você não souber quem você quer, aí qualquer um Aí fica serve. difícil, né? Aí vai no D, no I. Você comentou, você como bailarina, desenvolveu Med um skills. senso de sensibilidade Audição. acima da média, enfim. O Marcelo ele é fotógrafo e ele comanda um projeto super bacana no Nordeste, né? Exatamente. Olha que legal. É um projeto indígena. Com que indígenas massa. e tal. Eu vi as O contas. que um fotógrafo O olhar. traria de... O olhar. A cena. Ele capta imagens que ninguém captaria, naturalmente. Olhar, né? Uhum. Então, eu sou capaz de estimulá-lo a olhar algo que eu não tô vendo, mas ele tá, e eu me traduz. Fala pra mim, onde você tá? Cadê? Uhum. E assim, no caso do bailarino, né? Eu passei numa audição para trabalhar numa grande rede de academia na época, porque eu tinha habilidades físicas, né, muito boas. Entende? E tem até hoje. Então, ser bailarina me dá longevidade, me dá consciência de corpo, me dá uma série de coisas. Ser fotógrafo me dá noção de espaço, de profundidade, e dá para captar outras questões também, o olhar. Se ele parar para pensar, ele consegue traduzir uma pessoa só ali. Se eu disse que, voltando nisso, é uma ferramenta, né, uma metodologia de interpretação de comportamento, tudo que é visível. A forma como você se coloca, como você fala, como você ouve, como você se mexe, como você se veste, o tom de voz. Boa. Agora, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho, né? Ele fala assim pra mim, tia, deve ser uma loucura, você conseguir, você deve passar o dia e a noite pensando em traduzir gente, né? Eu falei, eu não, Deus me livre. Não, É um botãozinho que eu não, ligo, depois isso eu é só... Você tem, aí você vai adquirindo com a experiência essa técnica para você não pré-julgar, porque aí eu entro numa outra esfera, Uhum. que eu acho que é o que a grande maioria das pessoas fazem, com pouquinho conhecimento que tem, já se acha, né, capaz de fazer uma avaliação, e avaliação e julgamento são coisas muito diferentes, entende? Né? E eu nem tô dizendo que eu sou mais, quando eu falo que eu sou assertiva, não significa que eu estou certa, tá? Porque eu posso errar. Né? Mas a possibilidade desse erro acontecer ele é menor em função de toda essa bagagem. Né? Bagagem tem que ter porquê, né? Você ter 30 anos de profissão. Tem que ter uma coisa boa, né? Claro. Né? Assim, você decidir fazer um negócio que é muito específico, que é o cerne de todos os negócios, né? E só tem você? Não é que só tem você, mas todo mundo né? Mas todo mundo é gestor de pessoas. Mas assim, dedicado, né? Minha empresa é especificamente falando sobre isso. Né? E talvez a gente tenha comentado que você é única nesse sentido, exatamente por causa desse contraponto que a gente fez de passado, presente e futuro, né? A gente falou sobre alguns outros que a gente fala que é mais do mesmo, exatamente por talvez estar olhando o fitness ou o mercado que a gente está vivendo com a cabeça do que se olhava lá atrás ainda, porque as conversas, né, a gente tem acompanhado e as conversas realmente ainda são as mesmas. São vícios, né? Isso, e aí são vícios de comportamento, vícios de assuntos e vícios de visão também. Porque é muito difícil. Na escala, fala. Aí quando a gente está falando de gestão de conhecimento, posso falar sobre isso? Pode, claro. Tá, só para a gente ir finalizando, né? Na gestão de conhecimento, a gente tem 3 escalas de valor no conhecimento, né? Sem falar do tácito, enfim, implícito e tal. Que é o não saber, é o não entender e o não querer. Então, quando eu não sei, existe uma oferta de conhecimento em cima daquilo que eu não sei, que eu preciso saber para determinado fim. Boa. Tá? Que é o conhecimento. Einstein diz, né? Quando você recebe uma informação nova, seu cérebro não volta mais ao modelo anterior, né?
Isso a gente não consegue traduzir neurologicamente falando, mas a gente consegue traduzir em emoção. Eu me sinto desconfortável a hora que eu ouço algo, a cotovelada. Eu me sinto desconfortável. É um conhecimento, mas me desconforta. Por quê? Porque eu ainda não gerei um segundo fator, que é saber fazer, que é a habilidade. Percepção, entendimento. Né? A habilidade. Para saber fazer, executar o negócio. Então, conhecimento, habilidade e o querer, que é a atitude de eu vou fazer. Não é a sua camisa, é a minha. Então tchau para aquilo que eu sabia, que me dava conforto. Por isso o pensamento no antigo, porque o antigo é confortante. Eu sei com quem eu estou lidando. Eu já passei por isso. É muito natural, é humano. A nova coisa, isso aqui agora que está acontecendo, putz, baliza o meu futuro, mas não quero saber dele ainda. Calma, não sei nem fazer isso aqui direito. É o desenvolvimento de novas habilidades, que é função de gestão. Desenvolver competência, desenvolver habilidade. E a atitude de querer estar ali. Parceria, colaboração, cooperação, conexão, empatia. Mad skills, real skill. Mais do que soft e hard. Né? Que dá para fazer com sessões de feedback. Dia a dia. Eu brinco, né? Feedback 365, né? Que é todo dia. Todo dia. Conhecimento, habilidade e atitude, se você olhar, classicamente falando, é o que sustenta a gestão das pessoas. Mas ninguém olha para isso de uma forma prática, onde eu vou entender quem é o Marcelo, quem é o Betão, qual é a deles, que é o que você me perguntou. Como é que você faz para saber? Eu tenho que entender isso aqui. Te gerar estímulos para saber até onde você vem. Boa. Isso é técnico. Muito bom. Dá tempo de fazer uma última perguntinha? Vai, vamos. Última, sei que seu tempo tá não, isso é bom, né? tá Significa que tá tudo indo bem, né? Não me demitiram ainda. Não, é que a gente vai dando esses insights e a gente quer tirar tudo, né? Pô, pois é. Tinha mais umas 47 perguntas que eu queria fazer aqui, mas vamos para a última. Que é, se você fosse abrir uma academia amanhã. Isso faz parte de um quadro que a gente está criando, né? Só para explicar para ela. Que vai na minha camiseta, né? Um quadro que a gente está criando, que nós vamos passar a fazer com todos os gestores que vierem aqui. O passo a passo, nós vamos criar isso no futuro. Se você fosse criar uma academia hoje, qual você acha que seriam os passos ou os primeiros passos para se criar uma... Agora ele vai fazer a pergunta. Assim, se você fosse abrir uma academia amanhã, que conselho que você daria para você mesma com relação à sua especialidade, né? Focado no teu segmento de atuação. Você não precisa me falar da área de vendas, da área estratégica, com relação a pessoas. Se eu e o irmão, por exemplo, fôssemos abrir uma academia e te chamassem para você vir aqui, vem aqui que a gente teve essa oportunidade, vamos abrir uma academia. Como é que tá teu código de cultura? Como é que tá você tem cultura? Quais são os pilares que estão sustentando a sua comunicação com o teu mercado? Né? E aí, né, obviamente, eu tenho um bonequinho que eu desenho, né? Que é, primeira coisa, a sua área de avaliação do desempenho das pessoas. Como é que tá? Você tem métrica que você vai conseguir colocar? Quais são? A sua área de recrutamento de talentos. Quem são as pessoas que você quer ver trabalhando no time? A sua área de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento. Quais são os primeiros estímulos que você vai dar para as pessoas que você vai contratar, porque quem são? E uma bela descrição das funções e de toda a parte de onboarding, né, que seria a parte de integração. Mas mais do que isso, quem vai ser o líder dessa galera? Que é a cabecinha do boneco, né? Quem que vai ser o líder dessa galera? Então a primeira coisa que eu faria, eu traria uma pessoa muito boa de gestão, de liderança, né, principalmente. Muito bom, que aula, meu amigo. Ponto dela fechou então na liderança. Ponto não é? Principal. Tem que trazer um cara melhor que eu, né? Eu não vai dar. Boa. Cris, onde é que a turma te acha? Se quiser divulgar aqui, momento de divulgação. A empresa, suas redes sociais. Seus livros. Tudo. Bom, a Brain Fit, né? Brain de cérebro, fit de na medida. www não existe mais. brainfit.com.br. Não fala mais. Minha rede social é @. Daí eu vou falar duas, porque vocês me acham no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem, com o mesmo endereço, tá? Que é o @CrisSantosRH, tudo junto. E o
@BrainFit _oficial, tudo junto não, né? Underline. Então, na rede social, Instagram, Facebook eu uso pouco, né? Mais para meta, né? E o LinkedIn, por favor, me se conectem comigo no LinkedIn. Boa. Porque LinkedIn é vida, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas quem não tem... A galera não tem LinkedIn no nosso mercado. Pouquíssimos mesmo. Não consigo achar os caras. Eu acho os caras no Instagram. Mas eu não acho os caras no LinkedIn. Eu comecei a montar o meu depois que eu assisti uma aula sua. Não, então, gente, pelo amor de Deus, quero ver depois como é que tá. Foi. Então é Papo isso, 10. Cris Santos, Cris Santos RH, @BrainFit _oficial, brainfit.com.br. Meus livros são 2, né? Um business chamado Liderança e um business chamado Pessoas, né? Esses já estão circulando. Eu tenho os cursos, né, online, que são cursos de gestão de pessoas, que também estão tudo lá no site. Vocês acham? Se não achar, pode entrar em contato comigo direto, porque é facinho de achar, tá, gente? Ou com a gente, que a gente ou com vocês, Isso, a gente faz essa ponte. Um super prazer, eu sou bem rápido, eu respondo todo mundo, eu tenho, como eu disse, né, eu gosto de gente. Foi. Espetacular, Cris. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Maravilhoso, puta conteúdo. Nós trouxemos aqui, acho que vai servir para bastante gente, tanto para colaboradores quanto para gestores, donos de academia, algumas alfinetadas boas, né? Gente, maravilhoso. Essa é a parte boa. Sem dúvida O nenhuma. bom é a alfinetada, entendeu? É porque é muito da minha essência, né? Esse Eu não pessoal que consigo. precisa acordar. Eu acho. Não é que eu não consigo, eu acho que Não, eu achei ótimo. é a minha forma de ser fiel. Eu achei ótimo porque pra gente que está levantando assuntos e insights, né? Talvez hoje veio uma outra forma de olhar, vários né, outros elementos. para esses, Depois compartilha esses comigo. entre aspas, Eu problemas. Eu vou ficar que a uns gente 6 tem meses levantado. sem falar com você. Daqui uns 6 falar. meses eu te chamo, Cris. Se a gente não tiver alguma ideia, nós vamos ficar um tempo sem falar com você. Olha, eu não quero te ver daqui os próximos 6 meses. Marcelão, obrigado por mais uma. Mais uma, hein? Valeu. Foi ótimo. Valeu, Muito obrigado. queridos. E Muito vocês obrigada. fiquem com a gente, acessem lá nosso site, YouTube, clique, compartilhe, comente e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até a próxima. Grande Até. abraço, até a próxima. Obrigada.